time I see your face, it reminds me of the places we used to go. But all I got is a photograph, and I realize you're not coming back anymore. Ei! Olá, pessoal, mais uma edição aqui no canal Larry Beatles do Marcelo Sanches, da discografia comentada dos Beatles. Antes de mais nada, eu quero pedir likes, inscrições no canal. Este canal é muito devagar, meu Deus do céu. Ô, gente, falem aí, estão gostando, não estão gostando? Se gostam, espalhem para os amigos, me ajudem aí a divulgar esse canal, né? Poxa vida. Vamos lá, pessoal. Hoje chegou a hora de falar das duas coletâneas, as duas primeiras coletâneas solo dos ex-Beatles, naturalmente, né? Solo dos ex-Beatles, né? John Lennon, Shaved Fish e o Ringaço Starr. Blast from Your Past. Essas coletâneas saíram no final de 1975. O Shaved Fish no dia 20 de outubro nos Estados Unidos e 24 de outubro de 75 na Inglaterra. O Blast from Your Past saiu no dia 25 de novembro nos Estados Unidos e no dia 12 de dezembro na Inglaterra. Bom, esses dois álbuns, eles são importantes, por quê? Na minha humilíssima opinião. Porque o do John Shaved Fish traz pela primeira vez até então em um álbum algumas composições que só haviam sido lançadas em single, como é o caso da Give Peace a Chance, que aqui acabou entrando só um trechinho, né? Ela foi muito editada, ela ficou curtinha, naturalmente. Eu acho até que foi legal, porque Give Peace a Chance é uma música legal, mas é chato de ouvir aquela versão integral do single, né? Às vezes é chato, né? Aí Cold Turkey, Instant Karma, Power to the People, né? Foram as músicas e Happy Christmas, que saíram num LP pela primeira vez até então. E com um detalhe, a primeira versão do álbum em vinil nos Estados Unidos e na Inglaterra, e consequentemente no resto do mundo, essa primeira versão do Shaved Fish trouxe as mixagens dos singles de 45 rotações americanos. É uma coisa interessante até, né, imaginar o porquê, né? Mas o fato é que na ocasião da montagem desse disco, o John não teve acesso, por razões desconhecidas, aos masters originais das canções, né, das gravações, né, que foram editadas para os LPs da época, tal, né? Então lá na Capitol eles acabaram montando esse álbum a partir da reprodução dos singles, né, em vinil mesmo, e claro, reprocessaram tudo, melhoraram o som, mas as edições das músicas, elas são as edições dos singles, ou seja, alguns fade-outs, né, são mais curtos, o tempo de duração de algumas músicas é alguns segundos menor do que nas gravações originais. Posteriormente, essas versões acabaram sendo lançadas nas versões, nos masters, a partir dos masters originais. Bom, o Shaved Fish marcou, gente. O John tinha acabado de conseguir o visto, o tão esperado visto americano, né? E algumas semanas antes, então, e o Sean Lennon nasceria exatamente no dia 9 de outubro de 75, dia do aniversário do John. Esse álbum, então,
ele na verdade foi assim uma satisfação que o John deu à Capitol Records e à Apple Records, porque ele foi assim o último disco do John, né, a ser lançado pela Apple Records e pela Capitol M, EMI, né, M. Foi o último álbum do John e foi assim uma espécie de despedida dele, bem discreta, né? Porque todo mundo sabe que depois desse disco ele ficaria aí 5 anos sumido, completamente sumido da mídia, sem lançar nada oficialmente, apenas tocando e compondo com um ritmo bem menor na sua casa, entre as viagens que ele fazia para as Bermudas, para o Japão, né? Enquanto a senhora Yoko Ono cuidava dos negócios dele e ele cuidava do bebê Sean e de fazer o pão, né? Uma prática, um hábito que ele adquiriu naqueles dias, né? Entre 75 e 1980, né? Então é um álbum que ficou por muito tempo como sendo assim, o último lançamento do John. E foi a única compilação que ele fez em vida, né? Shaved Fish. Eu acho interessante esse álbum, a seleção dele é interessante, é bem bacana. Eu me lembro que na época eu ganhei esse disco, ele saiu no Brasil, acho que no comecinho de 76, se não me falha a memória, eu ouvi bastante, mas é engraçado, quando você ouve uma coletânea, você fica assim meio triste, né? Ainda mais quando criança, quando adolescente, quer dizer, você pega o vinil novo, você vê aqui as capas, cada música tem um desenho, né? É bem interessante aqui esse desenho né, da Mother, o Imagine, Happy Christmas, né? A Happy Christmas até então não tinha esse apelo que passou a ter depois da morte do John, que é uma coisa que sinceramente enche o saco, né? O meu pelo menos, não sei quanto ao de vocês, mas eu não aguento mais ouvir Happy Christmas, essa coisa aqui associada ao Natal aqui no Brasil. Muita gente gravou essa música, Simone gravou meio que recentemente, né? Enfim, nessa ocasião Happy Christmas era mais agradável de ouvir, porque ela não era uma música que tinha... Ela tinha feito sucesso na época, foi um single que vendeu bem, tocou bastante na ocasião, mas não era, né? Até porque o John estava vivo e tudo, não era essa música que ganhou essa conotação épica e trágica, né? Que associaria a morte do John à ideia de Natal, né? Uma coisa assim sempre muito triste, né? O fato é que esse disco é um disco agradável de ouvir, né? É uma experiência assim, curiosa porque, claro, aqui não tem as músicas do Double Fantasy, nem do Milk and Honey, que exaustivamente entraram para as várias coletâneas que a Yoko lançou do John depois de 1980, né? Mas é um disco interessante. Ele chegou ao 8º lugar na Inglaterra, na parada de sucesso, de discos mais vendidos, e nos Estados Unidos chegou à 12ª posição, o que significa que ele teve uma boa vendagem, né? Foi um disco bastante interessante de vendas, e eu acho que o pessoal ainda não tinha se dado conta de que o John estava meio que se retirando por 5 anos, ele não fazia assim tantas declarações, né? Então foi uma retirada dele realmente, e esse disco serviu, vamos dizer assim, como uma espécie de cartão de saída, né? É como se ele dissesse, olha, eu estou deixando esse legado aqui, esses são os meus sucessos da carreira solo, eu estou deixando aí com vocês, bye bye, até daqui a um bom tempo. Ficou na minha cabeça essa impressão dessa coletânea. A segunda coletânea é a do Ringo, Blast from Your Past, que ao contrário da coletânea do John, não fez sucesso. Chegou ao 30º lugar nos Estados Unidos e na Inglaterra nem sequer apareceu nos charts. É um disco que reúne, assim, o Ringo fazia mais sucesso nos Estados Unidos do que na Inglaterra, diga-se de passagem, né? E esse disco reúne 10 faixas consideradas pelos estrategistas de marketing lá da Apple e pelo próprio Ringo, evidentemente, como as 10 faixas que mais
execução nas emissoras de rádio tiveram, e de fato, né? You're 16, No No Song, Don't Come Easy, Photograph, que eu estava tentando tocar aqui, Back of Boogaloo, Only You, né? A versão para Only You do Ringo, Book Ups of Blues, Oh My My, Early 1970, que é o lado B de Don't Come Easy, nem fez tanto sucesso assim em emissora de rádio, mas entrou aqui, e I'm the Greatest, né? Também é um álbum assim interessante de ouvir e acaba sendo, por força das circunstâncias, o melhor álbum do Ringo, vamos dizer assim, até aquele momento, porque realmente reuniu as melhores faixas do Ringo, né? As faixas que mais fizeram sucesso, claro, mas as faixas também, assim, vamos dizer, mais consistentes. Eu só não gosto de No No Song, essa música nunca me entrou. É um álbum interessante, saiu com selo Apple vermelho, né? Bonitão aqui, né? Cheio de ficha, aí tem um encarte, né? Com as letras atrás, olha o selo dele, super bonitão, né? Selo Apple, né? Parece o selo do Let It Be americano, né? Então foi assim, foi na verdade o último disco a sair pela Apple Records, o último álbum a sair pela Apple Records. O contrato dos Beatles com a EMI Capitol, dos 4 ex-Beatles, aliás, o do Paul também, mas só que o Paul já tinha se adiantado com a Capitol, o Paul já lançou o Venus on Mars com o selo Capitol, não com a Apple. Mas foi o fim do contrato, enfim, dos ex-Beatles com a Apple e EMI em fevereiro de 1976, né? Então o Ringo, por exemplo, quis também assim fazer uma espécie de cartão de saída com esse disco, um resumo que, no meu modo de ver, foi muito precipitado, né? Muitos críticos reclamaram que o disco durava meia hora, talvez nem isso. Um disco super curtinho. As músicas do Ringo são músicas de 3 minutos em média, então tem 10 faixas no disco, 30 minutos. Então alguns críticos repararam nisso, um disco super curtinho, né? E na Inglaterra, principalmente, a maior parte dessas músicas não havia feito sucesso, com exceção de Don't Come Easy, Photograph, né? Provavelmente Only You, né? O fato é que alguns críticos torceram o nariz, e o público também. E mais verdade ainda era que as carreiras dos ex-Beatles, John e Ringo, neste momento de 75, por coincidência, elas estavam começando a entrar num processo de decadência. O do John não exatamente num processo de decadência criativa, mas o John simplesmente resolveu dar um tempo na carreira dele, então ele sumiu de cena e tudo, por esse motivo principalmente, né? Voltou lá para Yoko, fez aquela bobagem de ter voltado para Yoko. O John queria mesmo ser filho da Yoko, não tinha jeito, e ele abriu mão da carreira dele por 5 anos, né? Por causa desse projeto, né? E, assim, é claro, para ter o Sean, cuidar do Sean, para tentar ser um cara diferente do que ele havia sido com o Julian, por exemplo. Agora, o Ringo, realmente, a fase de sucesso do Ringo se encerraria definitivamente com esse álbum aqui, com essa coletânea. O Ringo, a partir do ano seguinte, ele começaria um processo de decadência impressionante, a gente vai falar disso, claro, nos próximos vídeos, né? Mas o fato é que esse ano de 75, nenhuma música do Ringo acabou fazendo sucesso assim em FM. Esse álbum, como eu disse, não foi um sucesso, não teve assim uma ampla divulgação. Então ele meio que morreu na praia também, um final melancólico para a primeira fase da carreira do Ringo, que até hoje é a fase assim, onde ele fez mais sucesso. O Ringo para sempre passaria a ser Ringo, o ex-Beatle, e não o Ringo Starr, né? Quer dizer, claro que o Ringo é o Ringo, que o Ringo teve uma carreira, que ele foi ficando cada vez mais rico e gravou álbuns muito bons depois, no final dos anos 90, mesmo ali o Old Wave de 83 é um disco legal que eu gosto, vou falar dele. Assim, eu digo em termos de vendas, de notoriedade, de estar nas paradas de sucesso por suas músicas solos, né? O Ringo é o Ringo, vai ser o Ringo
sempre, né? Mas o Ringo dos Beatles, o Ringo carreira solo, sucesso, né? Destaque, morreu aqui, acabou aqui nessa fase de 1975, junto com o selo Apple Records, que também seria revigorado, voltaria ativa alguns anos depois, lançando exclusivamente os Beatles. Mas a Apple, enquanto gravadora que lançava não só material dos Beatles, como de outros artistas, tipo Badfinger, né? Billy Preston, né? A Apple, o contrato da Apple também se encerraria com a EMI Capital naquela ocasião, e o selo Apple passaria a ser de exclusividade para os lançamentos dos Beatles e só dos Beatles, inclusive, nem dos ex-Beatles, que assinariam contrato com outros selos. Falei e disse. Pessoal, lembrando mais uma vez, visitem minha lojinha online, ginger3003.mercadoshops.com.br. Está entrando muita coisa nova lá, quer dizer, muita velha coisa nova dos Beatles, CDs japoneses, algumas caixas de vinil, pintaram várias coisas, vão pintar mais ainda, fiquem de olho lá. Valeu, gente, brigadão, volto daqui a alguns dias com mais um vídeo aqui no canal Larry Beatles. Valeu, pessoal, tchau, tchau.